Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidas em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, para darmos continuidade às nossas doutrinárias. Que nesse momento possamos estar numa postura confortável, tranquilos, com a nossa mente e nosso coração alinhados para a espiritualidade superior. E dessa forma possamos emanar uma chuva de paz e de bênçãos para todos os nossos irmãos, para que busquem a paz a todo instante, que possamos crescer coletivamente, que possamos também vibrar pela nossa palestrante, Mércia Borges, que irá proferir uma palestra com o tema Ai do mundo por causa dos escândalos. Seja muito bem-vinda, Mércia, nossa querida Cofa. Boa tarde. Boa tarde, pessoal do COF. Boa tarde a todos que estão presentes para ouvir esse trabalho de divulgação do Evangelho e de estudo também, que serve para aumentar o nosso conhecimento, mergulhando dentro das palavras de Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos, né, não só angariar conhecimento, mas também fazer com que a nossa transformação interior seja trabalhada cada vez mais. E hoje, para a gente começar nesse aprendizado, o tema escolhido para ser falado é um tema que chama muito a atenção hoje. Talvez não tanto por essa atenção ser chamada por algumas pessoas, mas nós, que muitas das vezes estamos dentro dessa prática habitual do espiritismo, nos chama muita atenção e muitas pessoas comentam dessa questão do escândalo, das coisas que estão acontecendo no planeta e que chama a atenção de muitas pessoas por conta da intensidade que isso acontece. Desde as mais graves, como a guerra que está acontecendo, que também é um tipo de escândalo, como as coisas mais simples, numa discussão entre vizinhos, uma discussão entre amigos, uma forma, eu diria, pejorativa de se enfrentar o outro. E o tema do Evangelho é justamente esse. O que será do mundo por causa do escândalo? E Jesus, ele traz, através dessa colocação, ele traz algo interessante, que ele diz assim, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele porque o escândalo vier. Abrindo um parêntese aí nessa frase de Jesus, nós podemos verificar hoje, dentro da situação, não só planetária, mas enquanto seres humanos, tirando a parte religiosa, as pessoas que já têm um comportamento, digamos, dentro dos padrões da sociedade ou dentro dos padrões religiosos, um comportamento sem muito escândalo, pessoas que já não gostam e já não se habituam mais com determinadas práticas. Nós conseguimos entender o porquê de que tudo que está acontecendo hoje dessa forma tão ostensiva, voltada para o escândalo, nos chama a atenção. Porque nós já não estamos mais dentro dessa prática, e outro, porque às vezes é algo que nós nem sequer imaginamos que possa acontecer ou que alguém possa fazer. Então, hoje vemos a sociedade totalmente invertida de valores. E nessa questão de inversão de valores, não vai nenhuma forma de preconceito no falar. Mas a inversão de valores, dentro do que a gente aprendeu
no Evangelho, dentro do que a gente aprende no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, nas palavras dele, nós podemos perceber que muitas pessoas hoje não percebem ou não se dão conta, ou talvez porque não tenham ainda adquirido esse conhecimento que nós temos, de que determinados comportamentos eles são nocivos e são prejudiciais para nós mesmos. E quando nós entendemos isso, nós verificamos o quanto está acentuado esse comportamento das pessoas. Pessoas que, às vezes, têm religião, pessoas que conhecem, porque dentro de uma religião, qualquer que seja ela, são ensinados esses valores. E quando você foge desses valores comportamentais, digamos assim, né, que a sociedade impõe, nós achamos que isso é rigoroso, mas, ao mesmo tempo, hoje, a própria sociedade coloca as pessoas como livres para fazerem o que quiserem fazer. Então, assim, baseado nesse tema, onde se é falado que será do mundo, ai do mundo por causa do escândalo, a gente vê as palavras de Jesus. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele porque no escândalo vier. Mas o que será o escândalo? Trazendo ao pé da letra o significado da palavra, o escândalo é tudo aquilo que choca a moralidade, o bom senso, os sentimentos das pessoas. É aquilo que toma uma proporção grande e que, às vezes, tomada essa grande proporção, há consequências desastrosas, né? Desde o mais simples até o mais grave dessas consequências. E, passando por esse momento em que nós vivenciamos tudo que está acontecendo no planeta, nós vamos entender por que Jesus disse isso. E aqui, no capítulo 8, tem uma passagem que diz assim: mas ai daquele por que o escândalo venha. Quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. Então, o que é que isso quer dizer no Evangelho? É necessário que o escândalo venha. Por que que o escândalo é necessário? Se a gente for parar para pensar friamente, a gente vai achar que todo escândalo que acontece, ou todo aquele que promove o escândalo, não tem nenhuma participação, digamos assim, nociva nisso. Ou seja, ele seria isento da responsabilidade do escândalo que ele promoveu. Mas essa frase de Jesus mostra totalmente o contrário. É necessário que o escândalo venha, porque ainda existe no mundo, ainda existe no planeta, pessoas que promovem o escândalo, pessoas que têm um comportamento tido como, perante a sociedade, como normal, pessoas que têm perante a sociedade um comportamento, digamos assim, decente, mas que às vezes promove determinados escândalos, que vai até a juízo, ou não, que às vezes ficam entre quatro paredes, ou que às vezes ficam somente para um grupo de pessoas, e essas pessoas que promovem esse escândalo, elas fazem isso porque elas ainda possuem dentro de si questões íntimas e de índole pessoal, que faz com que, em determinados momentos, ela deixe aquilo aflorar. É isso que o Evangelho quer dizer. Essa pessoa é tão responsável quanto a outra que faz de forma intencional. Então, se nós promovemos o escândalo
mesmo que não tenha sido de forma intencional, mas que por algum motivo a gente deixe escapar essa nossa parte obscura, mesmo que não seja um mal grave, nós estamos servindo de instrumento para que nós possamos responder através das consequências dos nossos atos, mas também fazer com que aquele escândalo, ou aquilo que foi motivo de escândalo, seja prestado atenção por nós, para que nós não venhamos a cair na mesma situação. Nós não sejamos promotores desse mesmo escândalo ou de outro qualquer. Aí vale a reflexão. Poxa, que coisa horrível aconteceu com uma pessoa vizinha, com uma pessoa amiga, com uma pessoa de minha família. Mas se fosse eu, se fosse comigo, eu agiria dessa e daquela forma. Às vezes, essa reação é justamente cair nessa questão dessa frase. Você não é menos culpado porque você respondeu de forma também escandalosa ao outro que fez você vivenciar essa situação. Então, hoje nós verificamos injustiças, né? Nós verificamos muitas acusações, difamações, e que muitas das vezes a pessoa não se colocou como alvo daquilo, mas por conta de determinados sentimentos, que é o Evangelho diz. Quem é necessário que o escândalo venha, porque ainda existem pessoas que promovem esse escândalo por conta da sua condição, da sua natureza e dos seus sentimentos. Então, se nós vamos revidar algum ato abominável que alguém faça conosco, de forma escandalosa, que chame a atenção, se nós somos vítimas de uma acusação que não temos responsabilidade sobre isso, nós caímos exatamente nessa questão. Em algum momento, em alguma situação, nós fizemos isso acontecer e hoje estamos, não é pagando, mas é sendo alvo daquilo que nós promovemos em algum momento. Então, não é nada solto, não existe nada solto. E se nós revidamos, nós vamos revidar, vamos atacar aquele nosso agressor, vamos nos sentir aliviados de uma forma geral, vamos nos sentir bem com o que nós respondemos. Eu dei a resposta que ele merecia, o que ela merecia ouvir, eu agi da forma que tinha que agir, mas lá na frente, quando tudo isso for passado, nós, de alguma forma, vamos ser também responsabilizados por aquilo que nós fizemos o outro passar. Ah, mas eu tinha razão em atacar, porque eu fui atacado primeiro. Não existe isso nas leis do universo. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Tem uma frase que diz assim: somos responsáveis por aquilo que cativamos. Não importa o que alguém fez, importa o que nós fazemos. E revidar é uma das formas de agressão que promove situações, às vezes, desastrosas e que, às vezes, você nem pensava que uma atitude sua fosse causar tamanho desalinho ou problemas mais graves. Então, essa questão do escândalo é uma questão em que nós estamos vivenciando todos os dias, mas precisamos calar isso dentro de nós. Às vezes, nós criticamos quando surge na mídia uma notícia escandalosa envolvendo o nome de alguém e nos colocamos como juízes. Falamos mal, fica a torcida, a parte que acredita, a parte que defende, a outra parte que não acredita e que acusa. E, às vezes, nós nos colocamos em uma dessas partes, quando, na verdade, nenhuma dessas partes
merece o nosso esforço ou o nosso desempenho. Porque, como disse bem Jesus, a verdade liberta. E por algum motivo, se aquilo não for verdade, a verdade vai aparecer. Mas se a pessoa passa por determinadas situações, é preciso parar para pensar. É um castigo? Ah, ela está pagando alguma coisa que ela fez. Não é pensar dessa forma, mas é imaginar que nada está solto no universo. E que se o Evangelho diz que é necessário que o escândalo venha, ele completa Jesus. Mas ai daquele, porque o escândalo vier. Ou seja, numa briga, o que bate, o que agride, é o que promove o escândalo. Mas se o outro lado revida na mesma moeda, ou às vezes em uma intensidade maior, ele também é instrumento do escândalo e ele também vai ser penalizado por aquilo que ele está fazendo. Esse penalizado, gente, é importante que a gente entenda que não é castigo, é o que você gera, é o que você despeja de energia em determinadas situações. É o que você alimenta dentro de você. Se nós entendemos, como muitas vezes ouvimos falar, em determinadas vezes, que nós somos luz e sombra, nós, às vezes, utilizamos essa frase de uma forma como se estivesse justificando quando fazemos alguma coisa de errado. Quando, na verdade, essa sombra não é para que ela apareça, essa sombra é para que ela seja iluminada. Então, se nós temos o lado sombra dentro de nós, não precisamos revelar ele. Nós precisamos deixar a luz entrar. E promovendo o escândalo porque fomos agredidos, nós estamos deixando o nosso lado sombra, tão falado e tão justificado, sair. E às vezes cruzamos os braços e dizemos assim, não, eu estava certo no que eu fiz. Eu agi de forma condizente com o que o outro me fez. E eu não sou de deixar barato, eu não sou de deixar, de levar desaforo para casa. Eu não sou de ficar calada diante de uma acusação. Então, tudo isso nós precisamos pensar para que nós possamos, ao invés de ser motivo de escândalo, porque é muito claro aqui no Evangelho, nenhum lado vai se isentar da responsabilidade daquilo que faz. É necessário que o escândalo venha, porque o mundo está cheio de escandalosos, mas precisamos pegar o exemplo disso para não sermos também promotores de escândalos em algum momento. A guerra, o tráfico de drogas, os crimes, os feminicídios, tudo isso é motivo de escândalo. Mas quando nós nos colocamos como juízes de tudo isso, tomando partido político, partido religioso na intolerância religiosa, tomando as dores do outro que fez alguma coisa de errado, porque é muito diferente você tentar ajudar e proteger alguém do que você tomar partido e levantar bandeiras para que você não seja conivente ao invés de ser aquele que vai aconselhar ou vai ajudar de alguma forma aquela pessoa. É bem diferente. Quando você levanta uma bandeira, mesmo que o outro esteja errado, mesmo que você saiba, mas ele foi vítima de alguma coisa, você precisa ser o intermediador, o pacificador, como disse Jesus. Não aquele que vai levantar a bandeira e dizer você tem razão ou insuflar que o outro tenha uma reação. Às vezes as pessoas falam muito, eu não estou me colocando como um exemplo, mas às vezes as pessoas falam muito da minha forma de ser até quando eu me irrito. Porque eu me irrito.
E quando eu me irrito, as pessoas falam que eu não me irrito, que eu sou muito doce, muito gentil quando eu me irrito. Mas quando eu me irrito, que eu falo determinadas coisas, mesmo que não seja um escândalo estrondoso e que chame a atenção das pessoas, porque a gente precisa entender o que é isso, para que a gente não comece a se penitenciar em tudo que nós fazemos, acharmos que estamos sendo promotores de escândalo. Mas quando eu me irrito de alguma forma ou com alguma pessoa, que eu falo, às vezes de forma ríspida, para que os meus amigos eles percebam que eu estou falando de forma ríspida, ou então que eles presenciem isso e dizem assim, se eu fosse você, eu faria isso, isso, isso. Você é muito delicada nas palavras. Eu fico me sentindo mal depois que eu fiz aquilo. Poxa, eu não devia ter feito isso, né? Recentemente aconteceu uma situação com relação a isso que eu estou falando. E quando eu cheguei, que eu vi que a pessoa falou o outro lado dela, que explicou a situação que ela estava vivendo, eu pedi desculpas. Eu não retirei o que eu disse, mas eu pedi desculpa por ter me colocado daquela forma. Eu não retirei o que eu disse, não é que eu esteja achando que eu estava 100% certa, mas dentro da situação, né, que todo o processo que estava sendo colocado ali, eu tinha uma certa razão de reclamar, eu me coloquei e me senti mal pela forma com que eu fiz. E quando a outra pessoa veio explicar, se ela estava dizendo a verdade, não me importa muito, se ela estava dizendo, se ela estava não sendo sincera, também não me importa. O que importa é que eu me senti mal depois. E eu pensei, eu não devia ter falado dessa forma. Então, são essas questões que nós temos que analisar. São essas posições que nós temos que tomar, porque dentro desse universo que estamos vivendo hoje, as pessoas colocam muito a questão planetária como sendo o divisor de águas na interpretação íntima de cada um, né? Gandhi tem uma frase que diz assim: a mudança do mundo começa em você. Então, por que que nós vamos exigir que uma pessoa mude o comportamento dela se nós permanecemos dentro do mesmo comportamento ou de forma diferente? Porque, às vezes, eu posso dizer assim, eu já não me comporto mais daquela forma, mas eu tenho atitudes semelhantes ou atitudes que venha a denegrir a minha imagem, ou atacar o outro, ou humilhar o outro, ou fazer com que o outro se sinta mal, mesmo não tendo tido a intenção, ou mesmo achando que os meus sentimentos é que estavam em jogo e que eu tinha o direito de fazer isso. É o que eu citei como esse exemplo meu, que aconteceu uns 2 dias atrás. Então, assim, hoje, nós que estudamos o Evangelho, temos que ter essa preocupação. Nós temos que ser promotores da paz. Se nós não podemos ter a paz como virtude ainda dentro de nós, porque ainda existe muito a ser trabalhado e burilado por nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas mazelas, é preciso ter consciência disso. Hoje eu botei uma mensagem de bom dia para uns amigos que fala mais ou menos isso. Você não se ilumina imaginando figuras de luz, imaginando palavras de luz, imaginando seres de luz. Você se ilumina quando você reconhece a escuridão que existe dentro de você. E eu fiquei refletindo sobre essa frase, e é verdade. Às vezes nós nos preocupamos tanto em fazer caridade, em fazer o bem, em buscar evoluir moralmente, espiritualmente. Na verdade, eu acho que a gente busca mais evoluir espiritualmente do que moralmente, porque é uma diferença entre as duas coisas, né? Existem espíritos,
voltados para as sombras de grande inteligência, mas que não tem nenhuma evolução moral. Evolução intelectual não quer dizer evolução moral. Então, quando nós nos preocupamos mais nessa iluminação externa, porque a iluminação interna é o reconhecimento daquilo que você precisa mudar, não adianta de muita coisa. Você faz, é claro que tudo que você faz é levado em conta, é levado em consideração. Tudo que você fizer de bom é levado em consideração. Mas é preciso ver qual a intenção que existe na sua atitude para aquilo que você está fazendo. É para eu aparecer? É para eu me promover? É para as pessoas me olharem com outros olhos? É para que as pessoas pensem que eu sou aquilo que eu estou tentando projetar, mas que no íntimo, dentro das minhas quatro paredes, na minha casa, eu sou motivo de escândalo? Eu grito, eu falo alto, eu brigo com meu companheiro, brigo com meus filhos, brigo com minha mãe, brigo com meu pai. É essa pessoa que reconhece a escuridão dentro de si, que trabalha a sua iluminação interior, ou é essa pessoa que promove o escândalo, mas que mais tarde, quando nós tivermos filhos, hoje como filhos, adolescentes que somos, mais tarde, quando nós construirmos a nossa família, como fala o Evangelho, nós vamos ser alvos daquilo que nós fizemos um dia aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos avós, às pessoas, aos nossos companheiros, às pessoas do nosso convívio. Os nossos filhos vão nos ensinar e nós não vamos ter como ensinar eles a não ser daquela forma, sabe por quê? Porque perdemos a oportunidade de aprender e praticar aquilo que o Evangelho diz. Não seja motivo de escândalo, não seja, porque quem é motivo de escândalo paga o preço por ter promovido. Você pode aprender com o escândalo que está aí, mas você não pode ser nem detentor da verdade, nem agir como justiceiro, porque a justiça só tem uma. Até a justiça dos homens, né, trazida pelas leis que regem o direito, né, do ser humano, o direito dos cidadãos, direito da sociedade, até essa justiça. Nós sabemos que tem o dedo de Deus, mas quando isso foi instituído, e está lá nos 10 mandamentos, quem conhece os 10 mandamentos sabe, o não matarás, não roubarás, não falar mal das pessoas, não cobiçar a mulher do próximo, não jurar falsamente. Todos esses mandamentos que regem as leis de Deus, que regem o universo, está contido em nós para que nós possamos pensar dentro das nossas atitudes, o que nós estamos fazendo. Porque quando nós nos colocamos como detentores da verdade e da justiça, nós estamos cometendo um grave erro, porque a justiça e a verdade só pertencem a um, que é a Deus. E se as leis dele regem o universo como nós sabemos que rege, não precisamos ser escândalo de nada, porque aquele próprio, como diz Jesus também sabiamente, o mal por si só se destrói. Por que ele vai se destruir sozinho? Porque o bem não promove escândalo, o bem não promove o mal. Então, se eu faço mal, eu vou receber o mal de volta. E o mal que existe em mim vai ser destruído pelo próprio mal que eu promovi ao outro. E isso é uma reflexão maravilhosa. Nós sabemos que não vamos conseguir da noite para o dia, que não é algo que, num estalar de dedos, nós consigamos resolver dentro de nós. Estamos hoje nessa existência para melhorar. As pessoas falam muito da questão da pandemia, que a pandemia não melhorou ninguém de nada. Eu não acredito nisso. Eu acho que aquelas pessoas que já tinham condições de serem melhoradas, elas melhoraram sim. Aquelas pessoas que passaram a refletir na vida,
E geralmente essas pessoas que se modificaram para melhor dentro do processo da pandemia perderam pai, mãe, filhos, 4, 5 pessoas da mesma família. E essas pessoas conseguiram rever certas coisas. Mas a gente sabe que não é para mudar a humanidade inteira, porque ainda existem espíritos encarnados que não têm essa condição de entendimento, não tem também maturidade espiritual. Pode ser um espírito milenar, mas ainda não tem a maturidade para poder saber aquilo que eles precisam saber com relação a essa transformação e essa mudança. Então, se nós não nos modificamos ainda nessa pandemia, com certeza outros processos virão para nos impulsionar a isso. E o que diz a literatura espírita com relação à transição planetária? Aquele que aqui não puder ficar, daqui será alijado, não permanecerá e não reencarnará no planeta Terra, porque o planeta Terra não vai se modificar para um planeta de prova e expiação. Os espíritos que vão habitar o planeta é que vão trazer essa energia modificadora, pacificadora, branda, e tudo no planeta vai ser transformado. Nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns que o planeta abriga aquele espírito que comunga daquela energia. Se você está deprimida e está dentro do seu quarto, você não vai arrumar seu quarto, você não vai arrumar sua cama, você não vai tirar o pó dos móveis, você não vai se arrumar, você não vai pentear seu cabelo, você vai ficar lá, enfiada no quarto, por causa do seu sentimento. Se alguém entra no quarto e vê o quarto de uma pessoa assim, se assusta. Aquele quarto pode ser arrumado e pode ficar muito bonito? Pode. Mas se eu não modificar a minha energia interior, os meus sentimentos, o quarto vai ficar cada vez pior. Uma casa. Quantas casas você vê? A estrutura de uma casa bonita, mas a casa está abandonada. Pedaços de telha caído, paredes rachadas, mato por todo canto. E quando você olha a estrutura, é uma casa bela, uma casa bonita, porque as pessoas que ali viviam, ou às vezes morre o pai e a mãe, deixa para a herança e começa uma briga tremenda. Ninguém vai usar a casa, ninguém vai fazer nada na casa, mas todo mundo quer a casa só para obter ganhos financeiros disso. Então, assim, o planeta Terra, ele vai ser transformado porque os espíritos que vão vir com energia totalmente diferente daqueles que aqui não vão poder estar. Vai ter gente doente, vai ter ainda coisas a se melhorarem, mas é como falou lá da pandemia. Aqueles que já estiverem em condição de se melhorar, vão buscar se melhorar. A pandemia teve, sim, o papel dela para fazer com que as pessoas melhorassem. Mas dentro da pandemia teve escândalo? Muitos, muitos, muitos escândalos. Mas esse escândalo foi necessário? Foi, porque muitas pessoas que já estavam se sentindo em condição de melhorar, melhoraram. Os que promoveram o escândalo vão ser responsáveis? Vão. Porque, como disse Jesus, aquilo que você faz, você recebe de volta. É a lei do universo, é a lei que rege o universo. Então, não adianta você maquiar e não tentar encobrir as coisas, porque nós temos o maior juiz na nossa vida, que é a nossa própria consciência. A nossa consciência um dia nos acusará de que, eu não quero mais fazer isso. Eu preciso me responsabilizar pelas coisas que eu faço. Eu não tenho por que chorar sobre algo que eu mesma realizei, que eu mesma fiz.
E é essa a grande mensagem. Ai do mundo por causa do escândalo. Sim, está muito difícil, muito difícil. Nós vemos crianças, adolescentes, jovens, desembestados, crianças no processo, se vocês pararem para pensar o número de crianças que estão nascendo com autismo ou com o espectro autista, crianças que estão se descobrindo assim, crianças passando por processo depressivo, crianças tendo dificuldades, jovens entrando no mundo das drogas, famílias sofrendo devastada por conta dessa questão das drogas. Tudo isso é um processo reparador, porque não existe ninguém inocente. Não existe. Eu não sou inocente por aquilo que eu estou passando hoje. Nem eu, nem ninguém. Se nós acreditamos que o Evangelho de Jesus é a palavra que liberta, é a palavra que nos conduz a uma melhor condição, nós precisamos aceitar isso. Não é cruzar os braços e ficar sofrendo e chorando, mas é fazer com que a nossa transformação ali adiante seja diferente. Não podemos utilizar a nossa dor para punir ninguém ou achar que todo mundo é responsável por aquilo que nós estamos passando e sofrendo, mas que nós não temos responsabilidade nenhuma sobre isso. Então, se pensamos assim, agimos assim, não estamos inseridas ou deixando que o evangelho seja inserido dentro de nós, que o espiritismo tão belamente explica todas as causas das nossas aflições, todas as causas das nossas dores, porque hoje somos a pessoa que vive a dificuldade, mas ontem, acredito piamente nisso, que fomos promotores de vários escândalos. E se nós pararmos para pensar nessa mesma existência que nós estamos aqui, hoje mais velhos, hoje com outra consciência, encontramos o Espiritismo, que nos abriu esse leque de informações e de consolo para que nós possamos entender a nossa caminhada. Nós sabemos que também já fizemos alguma coisa, não vou nem falar da reencarnação passada, dessa existência mesmo. Alguma coisa das quais a gente se arrepende muito, alguma coisa das quais a gente lembra e diz, eu, graças a Deus, não faço mais isso. Mas é preciso que a gente tenha também a consciência de que eu não faço mais isso, mas existem coisas que eu ainda faço, que pode servir de escândalo para outra pessoa. Pode não envolver um grupo maior, mas entre eu e você, se eu lhe digo algo que te ofende muito, eu estou promovendo dentro de você um sentimento ruim, que você pode revidar ou não. Você pode me desculpar, você pode fazer com que eu reflita que eu não deveria ter agido daquela forma. E fica tudo bem. Mas se você faz algo que, às vezes, desperta no outro essa condição que ele ainda tem de promover o mal, ele aí vai falar com A, com B, com C. Olha, Messi é uma pessoa terrível. Você não sabe o que ela fez comigo. É uma pessoa que finge que está dentro da doutrina espírita. É uma pessoa que faz uma coisa dentro da casa espírita, lá fora faz outra. Quantos nós vemos agir dessa forma? E isso, às vezes, toma uma proporção que, quando você vê, você se sente injustiçado, você se sente traído, você se sente ofendido, quando, na verdade, alguma coisa aconteceu. Talvez você nem lembre que aconteceu algo que fez com que hoje você fosse alvo de uma difamação, alvo de alguma coisa que venha a manchar temporariamente a sua imagem. E é nesse ponto que nós precisamos trabalhar dentro de nós, trabalhar aquilo que ainda temos e que promove o escândalo lá fora.
o escândalo dentro da nossa casa. Nós precisamos trabalhar a nossa intimidade. Quando eu falo a nossa intimidade, eu falo essa intimidade. Quem sou eu? Quem sou eu de verdade? O que eu faço de verdade? Quais as minhas intenções naquilo que eu faço? Então, nesse momento, quando você age dessa forma, você está sabendo, né, e pondo em prática todas essas informações maravilhosas que nós temos e que o Evangelho nos traz e que nos faz refletir. Eu pensei muito quando eu recebi esse tema e me lembrei muito dessa questão. Eu estava aqui me preparando para fazer isso e o som alto de uma casa vizinha aqui. E de repente o som parou e eu já estava imaginando como eu iria fazer isso, porque não é algo que você consiga abafar. E o som parou. E eu estou aqui falando sem nenhum ruído de lá de fora. Só as coisas normais da rua, carro passando, mas aquele som infernal que estava aqui não está mais. Então, nós precisamos acreditar que nós somos instrumentos do bem, não somos mais motivos de escândalo e que precisamos agir conforme os mandamentos de Jesus, conforme os mandamentos de Deus, né, nos 10 mandamentos. Se nós lêssemos os 10 mandamentos todos os dias, com certeza mudaríamos as atitudes, porque além dos 10 mandamentos, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, e dentro do Evangelho segundo o Espiritismo temos lições maravilhosas, temos mensagem do Espírito Emmanuel, temos mensagem de André Luiz, que foi trazida por Chico Xavier, temos mensagens de Joana de Ângeles, que são trazidas por Divaldo, temos pessoas que trabalham dentro da nossa casa espírita, devotadas, pessoas que são realmente símbolos, né, do bem, da gentileza, da humildade ou da simplicidade, porque ainda não somos humildes, somos simples, mas não somos humildes. Dentro de todos esses sentimentos que nós estamos trabalhando e melhorando dentro de nós, temos um vasto mundo de coisas para que nós possamos aprender e praticar, porque é preciso a prática exata daquilo que nós aprendemos. E quando nós fazemos isso, nós percebemos que não somos mais motivos de escândalo. Mas se alguma coisa que nós façamos venha nos chamar a atenção sobre isso, é porque nós precisamos mudar. Se alguém nos ofende e nos sentimos ofendidos a ponto de querer revidar, vamos parar e pensar: por que eu tenho que me ofender? Se eu não sou assim, eu não preciso me ofender. Mas se eu sou assim como ela está dizendo, eu preciso me melhorar e não tenho que me ofender. São coisas simples e básicas que às vezes a gente não consegue perceber e não consegue praticar, porque o ímpeto, né, esse fogo que nos sobe, faz com que a gente perca a cabeça. Mas eu tenho certeza que hoje, se olharmos para trás, não somos mais aquela pessoa desse passado, dessa existência, que já praticou coisas, e que isso não serve e não deve servir para lamentar ou para acharmos que nós somos piores dos piores. Não, nós somos seres vivendo essa experiência para nos melhorar, que nós possamos promover a paz, não o escândalo. Eu agradeço muito a oportunidade de trazer essa breve reflexão e de dizer que é muito bom quando a gente consegue fazer esse esforço que Kardec disse, trabalhar no nosso burilamento, porque quando ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para conter as suas más inclinações, ele sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia o que aquele espírito tinha passado para ele. E isso é que faz a grande diferença.
Nós não precisamos encher o peito para dizer, eu sou espírita. Nós precisamos é dizer, eu me esforço para ser melhor a cada dia, porque eu sei que é isso que eu preciso para a minha caminhada e que essa iluminação, ela não tem que ser externa, ela tem que ser interna. Eu tenho que iluminar o mundo de dentro para fora, não de fora para dentro. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Gostaríamos de agradecer por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, Mércia, por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando e não esqueçam de curtir e compartilhar essa página para que ela alcance cada vez mais seguidores e essa mensagem chegue às pessoas que precisam. Até a próxima!